Rafael Assef inicia-se na fotografia em 1990 e realiza sua primeira individual em Curitiba em 2001. 4 anos depois, participa da coletiva Viés, na paulistana Galeria Vermelho, e destaca-se também na moda por sua parceria com o estilista Alexandre Herskovitch. Eu sou fotógrafo, todo o meu conhecimento ele veio através da fotografia. Durante o dia eu tinha uma vida profissional como assistente, né? Com fotografia, então eu lidava com o cotidiano fotográfico assim, o dia inteiro e era muito racional. E à noite eu ia para a universidade, onde tinha uma coisa mais lúdica. Na minha cabeça era mais lúdica porque é mais aberta, mais liberta. E aí essas duas coisas elas se uniram quando eu terminei essa fase de assistência e virei profissionalmente um fotógrafo, onde eu montei o meu estúdio e ao mesmo tempo culminou com o final da FAAP também. Na FAAP, eu produzi uma série que eu chamo de Amigos Azuis, que elas representam assim, o grupo que eu andava e que eu me espelhava ali dentro da faculdade. E os trabalhos, assim, por exemplo, se você for olhar de uma maneira fotográfica, assim, eles são são retratos fotográficos, é o que eu poderia chamar de um retrato dentro da fotografia. Só que, por exemplo, existia alteração de cor, o que eu estava enfocando, assim, por exemplo, eram as referências que as pessoas tinham nos corpos delas. Então, por exemplo, tinha muita coisa de tatuagem, muita coisa de cabelo pintado, muita coisa da postura das pessoas na foto. Ali eu criei um corpo que seria um corpo de referência, que é o que eu me identifiquei. E que eu me identifico muito até hoje, assim. Eu acho que a pele ela provém de uma fase até anterior, bom, pela primeira vez estou pensando nisso, mas é que eu penso na superfície. Então, quando eu comecei a trabalhar os trabalhos de arte, assim, e eu tinha muita preocupação de intervir no negativo, assim, de ter uma coisa construtiva, assim, quase como se eu estivesse pintando o negativo ou interferindo nele. E isso daí, eu acho que a pele em si, eu acho que é a referência disso, dessa superfície, de manipulação ou de uso. O que foi mudando, na verdade, foi a maneira de se alterar as coisas, ou de se manipular essa superfície. Então, no primeiro momento eu estava preocupado em manipular o negativo, no segundo momento eu estava preocupado em manipular as cores, então aí entram os Amigos Azuis. Num terceiro momento eu comecei a manipular a própria pele, então, por exemplo, eu eliminava todo tipo de referência que não fosse só a pele. Então, pelo eu raspava e aí nesse estilo vai. Aí começou a ter, por exemplo, aí teve uma fase mais próxima agora que a preocupação era começar a trazer elementos de fora, elementos sociais, para dentro do trabalho. Então, tem uma série que chama Os Pelos Coloridos, que eu tingi, são retratos assim, quase macro, assim, bem macro, bem próximo da pele, onde eu tingi os pelos da perna e penteei eles, alinhei eles, de 3 cores diferentes, assim, com tinturas de cabelo que as pessoas, ou os jovens, costumam usar para tingir o próprio cabelo, assim. E aí eu acho que começa a entrar esses dados mais sociais, assim, sabe? Aspectos que são externos, assim, e não tão internos, assim, dessa procura, dessa pesquisa. Que eu acho que aí começa a se aproximar desses trabalhos aqui.